Muito boa tarde, SPM Júnior. É com muito prazer que eu venho apresentar o meu painel aqui para vocês hoje. Eu estou pleiteando o cargo de gerência comercial com foco no jurídico financeiro e gerência comercial. E para começar, eu vou falar uma pergunta que quase ninguém aqui se perguntou quando foi fazer o painel, né, pelo visto. Tá, o que eu vou falar para todo mundo? Aí eu comecei a pensar, bom, eu só pesquiso em roupas, eu poderia falar sobre moda? Mas, ao mesmo tempo, tem alguma coisa aqui que vocês amam me lembrar, que eu sou um pouquinho mais velha do que muitos aqui de vocês. Se eu falar um pouquinho disso. Mas aí eu parei para pensar e eu falei, e se eu falar sobre algo que realmente mudou a minha vida? Algo que foi um divisor de águas para mim? E se eu falar de engenharia? Aí vocês podem se perguntar, mas Serge, o que você está arrumando, querida? Você vai falar de engenharia, a gente está na SPM, a gente não quer saber de exatas. Calma aí que vocês vão entender. Para quem não sabe, eu fiz engenharia civil durante 3 anos e meio, lá em Uberaba, Minas Gerais, eu fiz engenharia civil. Inclusive, foi um dos melhores anos, assim, da minha vida, vivi bastante. Vocês vão entender? Inclusive, eu usei até o meu capacete, que era o apetrecho da minha faculdade, eu usei durante 4 meses, mas eu juro que foi super divertido. Inclusive, meu apelido antes de Search era Suzy, mas só um fun fact. E eu gostaria de trazer para vocês alguns termos que eu aprendi ao longo desses 3 anos e meio. Começando por um termo da física, a inércia, uma das leis de Newton, peço licença para ler, que é a propriedade de todo e qualquer corpo que faz com que ele permaneça parado ou em movimento retilíneo uniforme, exceto se alguma força atuar sobre ele. Tá, e o que isso significa? Que o nosso bloquinho ele vai permanecer parado, a não ser que alguém puxe, empurre ou exerça alguma força sobre ele. Perfeito. Para o nosso próximo termo, eu trouxe da química, que é a ligação de hidrogênio, e eu acho super interessante esse termo, porque dentro da química é a força intermolecular mais forte que existe, por conta da grande diferença de eletronegatividade entre os elementos. Isso significa que as moléculas elas são muito difíceis de separar. Agora, da mecânica, que inclusive era algo que eu aprendia muito na civil, que são as treliças, que são essas estruturas aqui. Elas são compostas por várias barras, podem ser de vários materiais, de madeira, de metal. E todos esses pontos de ligação, eles são chamados de nós, e essa estrutura nada mais serve do que um apoio, uma sustentação para a nossa estrutura, senão a gente só tem meras paredes. E, por fim, um termo da matemática que eu tenho certeza que muitos aqui arrepiam só de ouvir coeficiente linear, mas eu acho muito interessante também esse termo, porque ele está presente na equação geral da reta, que é essa nossa equação aqui. E quando a gente zera o nosso A, que no caso é o nosso coeficiente angular, só resta o nosso coeficiente linear. Tá, Serge, e o que isso significa, querida? Isso significa que, graficamente, a gente tem uma linha reta até o infinito que vai ser paralela ao eixo e está aqui para vocês. Bom, eu espero que vocês tenham entendido tudo, mas se vocês entenderam, tá tudo bem também. Porque eu trouxe todos esses termos aqui para falar sobre o verdadeiro tema do meu painel, que é sobre escolhas. E agora vocês podem se perguntar de novo, Serge, você começou falando de engenharia, agora você está falando de escolhas. Vocês vão entender. Voltando para a nossa equação da reta, infelizmente ou muito felizmente, eu posso afirmar para vocês que ela só existe na matemática. Porque a nossa vida, ela tem altos, ela tem baixos, ela tem curvas, plot twists, mas a última coisa que ela não é reta, é linear. Isso porque a gente precisa tomar algumas escolhas nas nossas vidas. E são essas escolhas que nos tiram da inércia e nos obrigam a agir. Sem essas escolhas, a gente permanece parado, a gente não cresce, a gente não conhece pessoas especiais pra gente. E é a partir dessas escolhas que a gente cria as ligações mais fortes das nossas vidas. Ligações... Desculpa, gente. Ligações que eu tenho certeza que muitos aqui de vocês nem imaginam a vida de vocês sem elas. Assim como eu não imagino a minha vida sem as minhas. E é graças a essas ligações que a gente consegue construir as nossas treliças. A gente consegue construir as nossas estruturas. E são elas que nos mantêm de pé. Tá, mas, Serge, para que tudo isso? Por que você está falando tudo isso? Bom, vocês lembram daquela Bruna que eu falei para vocês lá no comecinho? Ela fazia faculdade num lugar que ela amava. Gente, Uberaba é muito bom, tem muito pão de queijo gostoso por lá. Ela morava com as melhores amigas da vida dela. As melhores amigas, assim, que ela conheceu, que são irmãs de vida.
E ela morava na mesma cidade que o namorado dela. E para quem namora à distância sabe que isso é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha muitas inseguranças. Ela tinha muito medo. E uma coisa ela tinha certeza, que ela não estava 100% feliz. E aí, tinham duas opções para essa Bruna. Ela poderia deixar as coisas do jeito que elas estavam, se manter na inércia, continuar do jeito que ela estava, ou ela poderia fazer uma escolha. E, bom, eu não preciso nem falar para vocês qual das opções que ela escolheu, né? E eu posso afirmar para vocês também que não foi fácil. Às vezes eu chego, fico conversando com os meus amigos, a gente entra nesse assunto, parece que eu acordei um belo dia e falei, eba, vou trancar a faculdade, mas não foi bem assim. Mas nesse período de muitas angústias, eu queria que essa Bruna, ela soubesse as coisas lindas que ela ia viver, o tanto que ela ia se descobrir e as pessoas incríveis que ela ia conhecer no caminho. Se ela soubesse de tudo isso, eu tenho certeza que ela não tinha ficado desse jeito. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que eu posso afirmar do fundo do meu coração é que eu tenho muito orgulho dela. Eu tenho orgulho dela porque sem ela eu não ia estar aqui hoje apresentando meu painel para vocês. Eu não ia estar aqui nesse palco tendo a honra de apresentar e falar tudo isso para vocês. E eu tenho muito orgulho dela porque ela foi de braços abertos para essas escolhas. Ela fez tudo valer a pena. Afinal, a vida é feita de escolhas. Basta fazer com que todas elas valham a pena. Muito obrigada. Obrigada. Não tava